Você é o tipo de pessoa que treme, que sente dor de barriga, que sua frio, que começa a gaguejar e tem branco, por exemplo, quando tem que falar em público, ou até mesmo gravar um vídeo, ou defender um projeto para algumas pessoas da empresa onde você trabalha? Então, se esse é o seu caso, fica comigo, porque hoje nós vamos conversar com um super profissional que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. É o Ju Entrevista que está começando. Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui onde você encontra muito sobre comunicação, oratória e várias dicas para que você possa se comunicar melhor em público e diante das câmeras. E hoje começa um novo quadro aqui no canal, que é o Ju Entrevista. E para fazer essa estreia, eu convidei um grande amigo, parceiro, um grande profissional, que é o Levi Correia. Oi, Ju! Olá! Eu ia falar boa tarde, só que não. Levi é hipnocoach. Falei certo, Levi? Falou perfeitamente. E eu convidei o Levi, gente, porque muitas das pessoas que me seguem, Levi, aqui no Instagram também, por conta do que eu trabalho, da comunicação, chega pra mim com uma grande questão. Essa é a número 1. Ju, eu não falo, eu perco oportunidades porque eu tenho medo de falar em público, de expor minha opinião, de gravar um vídeo que seja um storyzinho. Eu tenho medo. Eu falei, o Levi vai me ajudar com isso, eu tenho certeza. E eu sei que você já atende muitas pessoas nesse sentido. E fala pra mim, o que é, pra gente começar esse papo, o que é esse medo que tanta gente fica sufocada só em pensar no ato de falar em público? Eu quero começar esse bate-papo primeiro agradecendo. Juliana é uma grande profissional e me admira muito sua trajetória. Segundo, o que você faria se você não tivesse medo? Já parou para pensar? O medo, Juliana e amigos, não é algo ruim. Quando o medo se torna algo ruim? Quando ele é incapacitante. Quando ele faz você perder qualidade de vida. Quando você faz você fugir ou congelar ou até atacar diante de alguma situação. E aí a gente começa a diferenciar o medo da fobia. O medo, ele te prepara para uma situação que você não conhece. Só que tem aquela famosa frase, se está com medo, tem muitas pessoas que vão com medo mesmo e realizam. Agora tem pessoas que não vão, que ficam paradas, que congelam, que é realmente incapacitante. Aí a gente já pode chamar de fobia. Fobia é um medo irracional. Irracional, motivado por uma demanda emocional lá no seu subconsciente. E aí a gente consegue diferenciar o medo da fobia, justamente por esse aspecto. E isso, Juliana, a gente consegue trabalhar na hipnose, na hipnoterapia. Porque se é algo que não é real, que é puramente emocional, isso é um trabalho para hipnose. Se é um medo real, eu tenho medo de cachorro porque eu não quero ficar passando a mão dele. Mas isso não me limita a ter um cachorro do lado, passar por perto de um cachorro. Medo de barata, tantas pessoas têm medo de barata, tem gente que tem pavor de barata, tem fobia, medo de altura, medo de palhaço, medo do medo da morte. São medos convencionais, mas a fobia é o excesso. Incapacita, perde qualidade de vida. E aí todos esses sintomas que a Juliana abriu dizendo, palpitação, mãos suadas, branco, boca seca, vontade de congelar ou de fugir, são sintomas que a nossa mente criou para nos proteger. A mente não é uma malvada, gente. Ela quer nos proteger, no fim das contas é isso. Exatamente. Em algum momento ela identificou como um risco e a nossa mente tem uma programação que ela precisa nos evitar a dor. Ela não entende o real do imaginário. Ela não define, por exemplo, o risco gatinho do risco leão. Ela entende o risco. E se ela identificou como risco e você se emocionou, se você motivou, se essa programação existiu, ela quer distanciar você disso. E como que ela faz isso? Pelo sintoma. E aí vem a dor de barriga, vem o desarranjo, vem a boca seca, vem as mãos suadas, trêmulas, que ela está fazendo você fugir do perigo. Fugir daquela situação que aí você para de ter esses sintomas. Exato, você tem que distanciar daquilo porque ela entende que você está protegida. Agora, Levi, como é que a hipnose pode ajudar as pessoas que têm, no caso a gente está falando aqui do medo de falar em público, medo das câmeras, a hipnose pode de fato vir como um tratamento e muitas vezes como uma cura para esse problema? Sim. A hipnose é algo que muitas vezes é considerado algo místico, como o hipnólogo tendo o poder, que ele vai manipular a sua mente, não é nada disso. Hipnose é um estado natural da nossa mente. A gente, em vários momentos do dia, nós estamos em hipnose. Por exemplo, quando você lê um livro, quando você está
envolvido pela trama, você se emociona. Às vezes o seu coração muda de velocidade. Você pode suspirar e falar, ah, me equiparo a esse tipo de coisa. Imagina você vendo um Netflix, não sei se pode falar Netflix, desculpa, pode falar. E aí no filme você tá com medo, ou você se emociona, ou você ri, e tudo aquilo você sabe que não é real. Coisas mais simples, por exemplo, tem muita gente que fala que no banho você acaba entrando num estado de Exato, hipnose também. exato. É tão automático, né? Sim, e tudo que virou automático, ele tem uma sequência para acontecer. Ele tem uma rotina. Essa rotina gerou um aprendizado. E a mente faz isso para preparar, para programar várias outras coisas para poupar energia. Então ela cria um programa para ser instalado, que quando a gente ativa ela, ela cria uma rotina. Assim como dirigir. Grande parte da direção, você está no automático. Isso virou um sistema dentro de você. Já me deram até que o tempinho que a gente tem que caminhar, mas eu tenho outras duas perguntas que pelo menos tem que fazer. Primeiro essa de que de fato, eu sei que você já tem muitos clientes, inclusive nessa área que a gente está falando da comunicação, mas a hipnose ela vem exatamente nisso, a pessoa consegue encontrar onde que começou esse problema, onde é a raiz disso, essa é a grande sacada da hipnose? Essa é a grande sacada porque todo problema emocional ele tem uma causa, ele tem uma origem. A hipnose, no contexto que eu trabalho, que é a hipnoterapia, que é a junção da hipnose com a terapia, ela busca as causas emocionais que em algum momento iniciaram uma sequência de programação. Em hipnose a gente identifica, trabalha a reeducação dessa mente subconsciente, onde ficaram as memórias, onde ficaram as programações, e atuando na causa a gente muda a consequência. Para a mente, por exemplo, vamos supor, da criança com 6, 7, 8 anos, que passou por um trauma, que envolveu um medo, que distanciou do público, ou de situação onde ela não se sinta confortável, ali tem uma experiência, junto com uma programação, com uma memória, dando uma resposta para ela. Ou de simplesmente ser algo bom, ou de ser algo incapacitante. A gente vai para lá, entende a demanda emocional que está reprimida, reeduca ou ressignifica, como alguns dizem, e trabalha uma nova percepção para aquela mente. Então, quando a mente ela precisar conectar com aquilo de novo, ela vai ter uma nova expressão. E quanto mais repete essa nova expressão, mais isso muda na mente consciente. Então, uma relação de mente consciente com mente subconsciente. Que bacana. Às vezes, em uma sessão, dependendo do caso, você já consegue ajudar bastante, né, Levi? E agora eu quero deixar uma dica para quem está nos assistindo e para quem está falando, meu Deus, essa pessoa daí sou eu. Essa pessoa medrosa, que perde a oportunidade porque não consegue falar em público, enfim. Você teria alguma dica bem prática para essas pessoas que já possam ajudá-las? Sim. Às vezes até minutos antes de uma apresentação, alguma coisa do tipo. O que a gente poderia passar para o pessoal que acompanha a gente? Vamos lá, olha que interessante. Lembra que eu comentei que a mente ela não define o real do imaginário? Para ela é um risco, para ela é uma situação, ela vai encarar daquele jeito. Ok. Se ela pode criar isso para a gente pode mandar também elementos para ela. E como que a gente pode fazer isso? Isso pode ser antes do dia da grande hora, ou da apresentação, ou do evento, ou do que for que você precise e tem esse incômodo. Você se silencia um pouquinho, para um pouquinho, respira um pouco e imagina você na situação sentindo positivo, olhando as pessoas de um jeito positivo, as pessoas talvez acolhendo você de uma forma diferente, uma forma envolvente, você fazendo sua apresentação, o seu contato de uma maneira boa, fluindo. Agora, e aí você começa a colocar elementos dentro da sua mente para isso. Você falou para mim, e acho que isso faz toda a diferença para você de casa, para que esse exercício realmente faça sentido e aconteça da forma correta. O Levi fala em você sentir aquilo, não é só você fechar o olhinho e se imaginar num palco palestrando. Isso. Você tem que sentir isso. Eu até brinquei com ele. Então é assim, é eu imaginar minha mãe me abraçando, que está longe de mim, e eu senti o abraço da minha mãe. Entende que faz toda a diferença? Eu sinto o cheiro dela. É disso que o Levi está falando. É você se sentir bem nessa posição. Como a mente não entende o real do imaginário, ela vai buscar os elementos que ela tem para representar aquilo. É aquele aplauso que te emociona, que te arrepia. É aquelas pessoas queridas na plateia, ou pessoas que te abraçam, enfim, você coloca elementos que façam sentido e que te tranquilizem. A mente começa a colocar isso como verdade, quanto mais você repete isso, mais ela instala uma nova programação. Claro, demanda treino, demanda atitude e demanda você fazer com que se torne real para você e não para os outros. Muito legal, gente. A nossa mente é incrível. E muita gente fala, essa conversinha é para boi dormir.
A dica que a gente dá também é só faça. E depois você diz, então, se faz sentido ou se não faz, se é conversinha, comenta aqui embaixo também, para que a gente possa saber se essas dicas, se essas orientações que o Levi passou, realmente te ajudaram de alguma maneira. A gente quer saber, né, Levi? Com certeza. E eu quero te agradecer demais. Quero ir lá pro seu canal, hein? Obrigado, Ju. Quero ir lá, que ele Obrigado. também tem um Eu que canal. Vou agradeço. deixar aqui. Qual que é o seu canal? Fala pro pessoal. Levi Correia. Vou deixar aqui embaixo também pra você clicar e direto. Tem várias dicas, várias sacadas que ele passa lá, voltada para realmente seu desenvolvimento, tá bom? Então vai lá. Brigadaço, Levi, por tudo que você nos ajudou aqui. E ó, vai ter todo mês pelo menos uma entrevista aqui no canal para que você possa conhecer meus parceiros e a gente trazer muito conteúdo de qualidade para você. Olha para aqui. Fecha os olhos.